a morte na panela e o azeite na botija. Elias e Eliseu. No livro de Primeiro e Segundo Reis, vê-se que aparece dois homens de Deus, Elias e Eliseu. A história deles estão cheias de revelações e mistérios de Deus. Neste estudo, irmãos, irei abordar a história da viúva de Sarepta no tempo de Elias e a história sobre a morte na panela no tempo de Eliseu. São maravilhosas as revelações que Deus está dando através da vida destes homens santos. E por isso, não devemos desprezar o que a Escritura está falando, porquanto as palavras de Deus são a nossa farinha e azeite que permanece para sempre, e são um alimento santo para todos os homens que vivem debaixo do sol, o qual traz o fim de todo o engano do espírito do anticristo, porque o sol é Cristo. Em 2 Reis, no capítulo 4, versos 38 ao 41, vai dizer o seguinte: Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um coziado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colocyntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, Eliseu disse: Trazei a farinha. Ele deitou a farinha na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Em 2 Reis é abordado acontecimentos na vida do profeta Eliseu. No capítulo 4 de 2 Reis, é relatado que houve fome na terra de Gilgal. Havia discípulos dos profetas. Eles estavam querendo comer. E por esta causa, Eliseu pediu para pegar a panela e preparar um cozido para os discípulos dos profetas. Contudo, os discípulos, enquanto comiam, viram que havia morte na panela. E após isso, Eliseu disse para trazer a farinha e colocou a farinha na panela. E por meio disso, a morte já não estava mais na panela. Essa história relatada em 2 Reis está apontando para coisas futuras. Repare que Eliseu prefigura os sábios de Deus, os quais têm entendimento da palavra do Senhor. Já os discípulos dos profetas representam o povo de Deus, a igreja. A morte na panela representa os ensinamentos errados. Veja que as Escrituras diz que a boa palavra de Deus é o alimento espiritual saudável para os que têm fé em Cristo. Contudo, se existe alimento espiritual saudável, existe também um alimento espiritual maligno, que é ensinos de engano. Observe que assim como Eliseu tirou a morte da panela, assim também os que têm sabedoria de Deus irão derrubar os ensinamentos do engano. E assim como Eliseu colocou farinha na panela para os discípulos comerem, assim também as testemunhas de Deus colocarão a boa palavra para os filhos de Deus comerem, visto que nós somos os discípulos dos profetas das Escrituras. Enxergue que há aqueles que sabem tirar a morte da panela e existe aqueles que não sabem tirar a morte da panela. Saiba que os que sabem tirar a morte da panela são os que têm entendimento das Escrituras, tanto para falar a boa palavra, como para refutar aqueles que os contradizem. Mas há aqueles que não sabem refutar o engano, e por isso não sabem tirar o alimento ruim, o qual está contaminando os que comem deste alimento maligno. Em 1 Reis, de capítulo 17, versos 1 e versos 7 ao 16, vai falar sobre uma parte a respeito da história de Elias. E a gente vai ver o seguinte: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. Então
veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então Elias se levantou e se foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscar a vasilha de água para beber, ele a exclamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. No livro de 1 Reis, vemos a história do profeta Elias. Observa-se que o profeta anunciou que não iria chover durante alguns anos, segundo a sua palavra. E estes anos foram 3 anos e meio. E nesse tempo, o Senhor enviou Elias para uma viúva na cidade de Sarepta. Elias chegou até essa mulher. Essa mulher tinha um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E após isso, Elias disse que a farinha da panela dela não se acabaria e o azeite da botija dela não faltaria até o dia em que o Senhor fizesse chover na terra. E isso se cumpriu conforme está escrito. Essa história relatada em 1 Reis está apontando para coisas futuras, meus irmãos. Entenda que Elias, fechando o céu para não chover durante o período de 3 anos e meio, estão apontando para o que as duas testemunhas irão fazer, porque no início dos 7 anos, elas irão fechar o céu para que não venha a chover, e isso será por 3 anos e meio. Estas duas testemunhas são pessoas sábias, no poder e no espírito de Moisés e de Elias. São alguns judeus e gentios que têm fé em Cristo, os quais irão agir poderosamente na terra pela força do braço de Deus. Repare que assim como Elias foi enviado para a viúva, que tinha pouca farinha e pouco azeite, assim também as duas testemunhas serão enviadas para aumentar o azeite e a farinha na igreja, isto é, a palavra e o poder do Altíssimo no povo, visto que essa mulher prefigura os fiéis a Deus. Repare que estes fiéis são as 5 virgens fiéis ao Senhor. Estas se encontram sem muito entendimento no pleno conhecimento da palavra e sem muito azeite do Senhor, que é os sinais do Altíssimo, visto que não realizamos os sinais na mesma proporção do tempo dos apóstolos. Saiba que Deus, ele opera sinais. Contudo, o Senhor não realiza isso hoje na mesma proporção que acontecia no passado, em razão de que o verdadeiro entendimento da palavra não está sendo divulgado para todo o povo de Deus. E assim como Elias, pelo poder do Senhor, fez com que houvesse azeite e farinha durante o tempo em que não chovia na terra, assim também as duas testemunhas, durante o período em que não chover sobre a terra, irão fazer com que a palavra do Altíssimo e os sinais venham a ser realizados nos fiéis. E isso será em maior proporção do que no tempo dos apóstolos de Cristo. Em Zacarias de capítulo 4, a gente vê que é mostrado as duas oliveiras que vertem de si azeite de ouro. E esse azeite chega até o candelabro. Essas duas oliveiras são as duas testemunhas. O azeite representa a palavra e os sinais do Altíssimo. O candelabro representa o povo de Deus. A história mostra que o azeite e a farinha durou até o momento em que choveu sobre a terra, conforme a palavra de Elias. E assim também será no tempo do fim, conforme diz em Daniel de capítulo 9, onde o anticristo
na metade dos 7 anos, fará com que o sacrifício contínuo venha a ser parado, isto é, a pregação das 2 testemunhas em Jerusalém. Pois o anticristo fará guerra contra as testemunhas, as vencerá e as matará, conforme diz em Apocalipse 11, e começará a perseguição contra os cristãos, e essa perseguição durará os 3 anos e meio finais dos 7 anos. Porém, mesmo durante os 3 anos e meio finais dos 7 anos, as testemunhas no deserto irão anunciar destruições sobre esse mundo, punindo pelo poder do Senhor o reino do anticristo, conforme diz em Apocalipse 16. Veja que a nossa missão é tirar a morte da panela e colocar a farinha e o azeite para o povo de Deus. E isso dentro dos limites que Deus estabeleceu para nós, homens e mulheres. No dia em que se chama hoje, temos que buscar restaurar a palavra do Altíssimo. E estamos buscando por isso e avançando no pleno conhecimento de Deus, visto que está sendo restaurada a palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor for restaurada por completo, estaremos com o conhecimento sétuplo, estaremos com o conhecimento 7 vezes mais sobre a criação. E no tempo determinado, o Pai irá responder do céu às nossas orações e operaremos sinais e maravilhas em maior proporção do que no tempo dos apóstolos de Cristo, de acordo com o que ele havia anunciado pelos profetas. Meus irmãos, esse foi o estudo sobre essa parte da morte da panela e do azeite na botija. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.